Carlos e Lázaro pegam cobertas para levarem para os desabrigados do depósito. Ezequiel diz a Lázaro e Carlos que precisa saber quem foi o empregado da Bonita com quem Alzira o traiu. Ele diz que Alzira botou chifres nele. Álvaro bebe sua cachaça, enquanto vê Carina gemer amarrada. Ele manda ela calar essa boca. Severino volta à casa de Álvaro e diz que Ezequiel já soube que o filho que Alzira espera pode não ser dele e está disposto a matar o cara com quem Alzira se meteu. Severino chama Álvaro de cínico e diz que esse também é problema dele, porque viu como ele incomodava Alzira. Severino diz a Álvaro que ele está muito mal e deveria assumir os próprios erros e, por ser médico do povoado, deveria dar exemplo ao povo. Ele expulsa o padre dali. Anoitece. Jerônimo chega ao México e pretende esclarecer as coisas com Renata. Constança vai ao quarto de Renata dar um beijo nela. Renata agradece a Adriana por tudo. Ela diz às duas que vai ficar bem e vai tirar Jerônimo do coração. Matias vai ao quarto da irmã postiça. Renata diz que está um pouco melhor, ao lado do melhor homem. Matias diz que devia ter lutado por ela. Renata diz que não deu muitas opções a ele, pois se apaixonou pelo homem errado. Matias quer reconquistá-la novamente. Mas Renata diz que não podem, não só porque ele se casou com sua irmã, mas não pode amá-lo, mesmo gostando dele com todo o seu coração. Ele lamenta não ter podido fazê-la feliz. Ela diz que ele não teve culpa. Eles trocam carinhos. Constança e Adriana se despedem de Gonçalo e vão embora para casa. Josefina diz ao marido que o casamento acabou. Ele pergunta de Roberta. Josefina diz que ela terminou de fazer a mala para ir para a lua de mel com Matias. Gonçalo pede para eles se falarem no escritório. Selena diz a Augusto que passou um ótimo momento com ele. Ele agradece pelo que ela fez por ele. Selena pede para tomarem um vinho no bar do hotel. Ele pede para ser outro dia porque está cansado. Selena diz que pode acabar com o cansaço dele de outra forma. Ele ri. Ela decide sair e deixa seu número com ele e o beija. Roberta já está pronta para sair para a lua de mel. Matias vai até Roberta e diz que acha que não precisam ir de lua de mel, porque o casamento deles é uma farsa. Roberta acaba concordando com ele. Matias diz que é horrível viver na mentira, escondendo coisas. Ele dá um beijo no rosto dela e sai. Roberta se sente triste e sozinha. Gonçalo diz a Josefina que não entende porque ela é tão cruel com Renata, pois pensou que a doença dela tinha humanizado. Josefina diz que Renata queria destruir o casamento de Roberta e não podia permitir. Gonçalo diz a Josefina que não vai tolerar isso e diz que se ela quiser que ele continue morando ali, terá que oferecer uma desculpa a Renata e dizer que aquela casa também é dela. Josefina fica entre a cruz e a espada e diz que isso não é justo. Gonçalo diz que o que não é justo foi ela sempre ter tratado as filhas diferentes. Josefina acaba cedendo e diz que amanhã Renata terá a desculpa que precisa. Renata está deitada. Eulália vai ao quarto dela e diz que Jerônimo está procurando por ela lá fora. Renata fica surpresa. Constança chega em casa e vê o César ali. Constança diz que o casamento foi fatal, porque Renata voltou da fazenda, separada de Jerônimo, e Honório vai ser pai de um filho que espera com Branca. César fica surpreso. Ele apoia Constança. Ele pergunta a ela se há uma esperança entre eles, caso ela se divorcie. César diz que só está pedindo uma oportunidade, pois a ama. César beija Constança e ela permite que ele lhe faça carinho. Jerônimo espera por Renata. Ela vai até o carrasco. Renata diz que não tem marido. Ele diz que ela tem, e é ele. Jerônimo diz que veio vê-la. Ele tenta falar quem o envenenou contra ela, mas Renata dá um tapão na cara dele e diz: "Nenhuma mentira mais, Jerônimo. Vá embora da minha vida e não me procure nunca mais." Jerônimo pergunta o que ela tem, porque quer esclarecer as coisas. Renata diz: "Mas eu não quero esclarecer porcaria nenhuma. Você é o pior homem do mundo." Jerônimo pede que ela não diga isso, pois estava convencido de que ela era a assassina do seu irmão. Ele diz que se ela estivesse em seu lugar, entenderia as coisas. Renata diz que o amor que eles tiveram não existe mais. Ele diz que a ama como jamais amou alguém. Renata diz que ele está doente, louco por ter cometido tal ato e lhe feito tanto mal.
Renata diz que se ele quer pensar que ela é a bonita, que pense assim. Renata diz que nessas alturas não liga para mais nada. Renata pergunta o que acontece se dizer que sim, é a bonita, a mulher que zombou do irmão dele e enganou. Ele diz que isso é mentira e não acredita que ela tenha o enganado. Jerônimo beija Renata à força. Ela o afasta e pede que ele não volte a beijá-la e diz que da sua boca ele nunca mais vai escutar um "eu te amo". Honório procura por Branca no apartamento dela. O segurança não deixa ele entrar e avisa que Branca não está. Honório vê o carro de Branca ali e sabe que ela está no local. Branca observa Honório de longe, gritando por ela. Renata diz a Jerônimo que ele está doente e pede que ele vá embora. Jerônimo tenta dizer que foi a mãe dela quem lhe deu certeza que ela foi a causadora de tanto mal que seu irmão sofreu. Ela não aceita escutá-lo e diz que quer se desfazer dele e de qualquer laço que os unam e vai começar a organizar os papéis do divórcio. Josefina diz a Roberta que Gonçalo exigiu que ela peça desculpas a Renata e ela agora não irá de lua de mel. Roberta diz que é melhor assim. Josi se atormenta e questiona o que o povo vai dizer. Roberta não se importa. Josefina pede que Roberta cuide de Matias, porque ele é amigo dela e não podem deixar Renata se aproveitar disso. Roberta diz que vai dormir na sua cama, apesar de ser sua noite de casamento, mas terá que aprender a dormir sozinha, estando casada, como Josefina faz todas as noites. Matias diz ao pai que não vai viajar de lua de mel e nem dormirá com Roberta. Gonçalo elogia a decisão sensata de Matias. Na fazenda, Regina, em pensamento, diz: "Suas filhas não gostam de mim, Gonçalo. Nenhuma das duas. Roberta, porque acredita que há uma relação entre a gente. E Renata, porque pensa que eu fui cúmplice do Jerônimo." Ela diz: "Os obstáculos entre a gente cada vez são maiores." Carlos pergunta a Regina se teve notícias de Jerônimo e se acredita que Renata perdoará ele. Regina diz que se Renata não perdoar Jerônimo, também não perdoará ela, mas não vai descansar até Renata acreditar nela e perdoá-la. Ezequiel chora. Lázaro vai até o amigo e dá um lanche para ele. Ezequiel diz que está sem fome. Lázaro insiste para ele se alimentar. Aurora pergunta a Lázaro o que Ezequiel está fazendo ali. Lázaro diz que Ezequiel teve um problema com a esposa. Aurora questiona se ele já soube que Alzira anda com outro. Lázaro fica surpreso ao saber que Aurora sabe disso. Lázaro pergunta se ela sabe quem pode ser o pai do filho de Alzira. Aurora pede perdão, mas não pode trair a confiança de Alzira. Álvaro dorme com Carina. O desgraçado sonha com Alzira e menciona o nome dela diversas vezes. Carina descobre que foi Alzira, a mulher com quem Álvaro atraiu, e fica passada. Matilde pergunta a Alzira se ela teve um amante ou alguém se aproveitou dela. Alzira diz que começou tendo um amante, mas se transformou numa coisa horrível, um pesadelo que quer esquecer. Matilde pergunta quem é. Alzira diz que não quer que ninguém saiba. Matilde pergunta a Alzira de Carina. Alzira diz que nem sabe onde ela está. Alzira se pergunta se Álvaro terá feito algo com Carina. Renata volta para seu quarto e chora. Renata vê as fotos do seu casamento com Jerônimo e admira todas as fotos, já que naquele momento estava feliz. Renata rasga as fotos e diz: "Eu te odeio, Jerônimo. Te odeio, te odeio." Renata cai no chão e chora muito. Jerônimo, tonto, imbecil, agora está triste por Renata não querer se resolver com ele. Adriana conta para o pai sobre a separação de Renata e Jerônimo. Honório se entristece. Adriana diz ao pai que Renata vai se divorciar e pedir a anulação do casamento. Honório diz que Constância lhe pediu o divórcio novamente e mesmo que não queira fazer, dará para ela, porque ela quer. Adriana diz ao pai que acredita que Cone poderia perdoá-lo pela aventura com Branca. Ela pergunta se o pai perdoaria uma infidelidade. Ele fica pensativo. Gonçalo comenta com Constância que está acontecendo um caos, mas sempre há uma esperança. Constância diz que se sente tão sozinha. Gonçalo diz que ela tem a ele. Constância diz ao irmão que se sente desprezada, só, e vai se agarrar a alguém.
Ele diz que se isso vai ajudá-la, pede que ela faça, porque é a decisão dela, mas pede que ela não engane a si mesma e não se refugie a alguém devido à solidão. Ela chora e diz que às vezes tem que concentrar forças no que for para ver que sua vida ainda não acabou. Josefina vai ao quarto de Renata e pergunta o que ela disse a Gonçalo sobre os maus tratos que dá para ela. Renata diz que isso é verdade, mas não quer discutir no momento. Josefina diz que Gonçalo exigiu que ela pedisse desculpas a ela e que dissesse que aquela é a casa dela e que ela pode ficar ali todo o tempo que quiser. Renata diz que está bem e diz para a mãe que dirá para o pai que ela veio ali, que ofereceu apoio mesmo que não seja verdade. Josefina, maquiavélica, chama Renata de insuportável e diz que agora entende porque Jerônimo a enganou. Renata diz: se você não tem nada de bom para falar, mãe, é melhor sair do meu quarto. Não vou permitir mais que ninguém, nem que você, volte a me humilhar, a me insultar ou me machucar. Josefina pisa na foto de Renata com ódio para provocá-la e logo sai. Renata fica triste. Adriana está pensativa e diz que Matias não deixa de surpreendê-la. Ela se lembra de quando encontrou ele num bar onde conversaram e beberam juntos e acabaram se beijando. Adriana dorme feliz.